sustentação. Aqui não era a pressão mais baixa, aqui não era mais alta. Se aqui descolou, meu amigo, aí acabou, não tem conversa. Esse turbilhonamento aumenta a pressão em cima e acabou. Não vai voar mais, tá certo? Então, isso que é importante. Quando você muda o ângulo de ataque, você pode fazer com que esse ponto de separação aqui venha mais para trás ou mais para frente. Pode chegar num ponto aqui que descola e acabou. Aí o avião vai entrar numa coisa chamada stall. Olha aí o que acontece, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é uma foto de uma situação feita em computador, mas na verdade a reprodução de uma situação que acontece com fumaça, você enxerga isso, em que dentro do túnel de vento, o camarada vai aumentando o ângulo desse perfil para saber o que acontece aqui em cima. Tá vendo? Quando dá essa turbulência, na verdade a pressão aqui aumenta muito. Aumentou aqui, essa aqui não funciona, essa asa cai. Essa asa caiu, stall. Está escrito aí. Estolar é isso. É você dar um ângulo de ataque tão grande, que o avião vai perder a sustentação, vai cair a asa e entrar em parafuso. O negócio é complicado, cara. Então, por isso que precisa saber um pouco de aerodinâmica, precisa conhecer. Olha aí que imagem interessante que você está vendo aí, né? Olha só. Aqui você tem a mesma situação, tá? Olha. Um fluxo normal. Olha assim, ó, o ar passa por cima, aqui em cima, tá? A primeira imagem de cima. O fluxo passa por cima, o fluxo passa por baixo, o avião está voando. Tem um ângulozinho de ataque? Tem, olha aqui, ó. Se você olhar a parte de trás dessa nervura, onde está escrito aí steady flow, você vai perceber que a parte de trás dela está um pouquinho abaixo da parte da frente. Então tem um ângulo de ataque, tá? Aqui já no segundo, tá? Já no segundo, na segunda para baixo aí, então a primeira figura, a segunda figura de cima para baixo, você tem o ponto máximo de sustentação, que é o ponto de stall. A partir daí descola, tá? A partir desse ângulo aqui, para esse perfil de asa, vai descolar e vai entrar em parafuso, tá ok? Na parte de baixo aqui, nós já temos na última imagem o stall completo, ou seja, separou o fluxo, o avião vai cair a asa e ele vai descer rodando no parafuso. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer a aerodinâmica. Então, tá aí mais uma razão aí, essa é muito forte para que a gente conheça realmente a aerodinâmica, né? Por quê? Porque quando você entra em stall, você entra no fluxo laminar e turbulento, né? E aí, no caso, o fluxo de ar laminar, ele não é que você entra no laminar e turbulento, você sai do laminar e cai no turbulento, tá? E o fluxo laminar sobre a parte superior da asa, que é uma coisa desejável, como você está vendo nessa figura de cima aí, o que vai acontecer? Ele vai manter a sustentação direitinho, tá? Agora, quando criou turbulência, aí tudo muda. Aí você vai perder a sustentação, como naquela figura anterior que eu mostrei. Eu vou mostrar novamente aqui, que é uma figura bem interessante, né? Que é essa anterior aqui, ó, mostrando o que acontece quando você está no stall, a turbulência que gera em cima. Fiquem com essa figura aí por enquanto, eu vou continuar explicando para vocês aqui mais algumas coisas, até para você cada vez entender mais. Então, um perfil bem projetado, ele busca o quê? Eliminar a separação do fluxo e eliminar a criação da turbulência, claro, né? Para o avião voar, tranquilo. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho também na asa de envergadura e alongamento, tá? Envergadura e alongamento. Bom, agora eu vou mostrar uma outra figura para você. Essa figura aqui, então, ela mostra para você o que é envergadura, tá? A gente podia chamar, isso aqui para mim é comprimento de asa. Algumas pessoas falam que é a largura da asa, tá? Para mim a largura é aqui, mas isso aqui, na verdade, se chama corda, tá? Então vamos fazer conforme, né? Vamos considerar que isso aqui seja a largura da asa e essa aqui é a corda da asa, tá ok? Na verdade é o comprimento da asa, tá ok? Então, uma asa tem essas duas medidas.
essa daqui aqui, que é a envergadura, vamos chamar de envergadura, fica mais fácil, tá? Agora você já sabe do que se trata. E aqui você tem a corda, que é essa distância da nervura, né? Se nós viermos para cá, olha, nessa figura está escrito aí o que é a corda. Perfeito? Dá para você ver aí e entender do que eu estou falando, o que é a corda. E a envergadura, você está aí agora também enxergando perfeitamente o que é a envergadura. Então, vamos lá. A envergadura e o alongamento, tem mais o alongamento. É a relação entre a envergadura e a corda média. Então, você viu o que é a corda da asa. Vamos voltar aqui nessa figura, né, para a gente conversar. Olha aí essa figura. Corda média. Isso aqui, né, que está em vermelho, bem pertinho da fuselagem do lado esquerdo, é a corda da asa. Ou seja, ela vai, naquele outro slide dá para ver melhor, aqui ó, ela vai da frente da nervura à parte de trás da nervura. Tá ok? Bom, vamos voltar lá. A corda média, o que é a corda média? Você percebeu que essa asa, ela tem várias cordas? Ela vai até mais ou menos quase a metade da asa. Vamos pegar o lado esquerdo aqui, que está mais nítido. Quase até metade da asa, você tem a corda média, a corda normal. Depois começa a diminuir o tamanho da asa, né? A corda da asa diminui. Então, o que é a corda média? É você medir todas essas distâncias e dividir pelo número delas, e você vai saber que essa asa, digamos que a corda dela seja 10. Aí você mede a corda média e descobre que a corda média dela, somando todas as cordas e dividindo pelo número delas, dá 8. Então, essa é a corda média da asa. Agora você já sabe o que é isso, tá? Então, essa relação entre a envergadura, que é essa largura, o comprimento da asa, e a sua corda média também afeta a geração de sustentação. Olha só isso aqui, uma informação importante para você que um dia quer fazer o seu aeromodelo. Asas mais longas e estreitas tendem a ter uma maior eficiência na criação de sustentação. Quem que tem asas mais longas e estreitas que você conhece? Pode ser um modelo ou uma aeronave. Quem? Planador. Planador tem uma alta eficiência na criação de sustentação. Então, é porque ela tem asas mais longas e estreitas, que, como eu disse, tendem a dar maior eficiência na criação de sustentação. Se você prestar atenção, tem alguns aviões, tipo os Fokkerzinhos, né, bimotores, turbo-hélices, que você vê aí na Azul, que você vê em outras companhias que tem a aviação menor, né, a aviação mais regional. Presta atenção na asa deles. Eles têm uma asa fina e super longa. Olha que interessante. Por quê? Para dar mais sustentação, tá? Dar mais sustentação. Bom, vamos resumir sobre a asa de avião. A asa de um avião, de um aeromodelo, ela é projetada de forma que ela consiga criar uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior, tá? Então, vai usar um perfil aerodinâmico. Isso aí é um perfil, tá ok? Essa nervura é um perfil aerodinâmico também. A asa do avião ela é projetada de forma a criar uma diferença de pressão entre a parte superior, disso que você está vendo aí, que é essa nervura, e a parte inferior, usando esse perfil aerodinâmico, por exemplo, dessa nervura. Mas você viu que no outro slide que eu mostrei, o perfil aerodinâmico era diferente. Usa esse perfil aerodinâmico de acordo com o avião, com a velocidade do avião, tá? Para gerar a sustentação necessária para manter esse avião ou esse aeromodelo voando no ar. E esse é um exemplo, cara, eu falei desde o início que é importante conhecer a aerodinâmica. É um exemplo clássico, né? De como a aerodinâmica ela é aplicada para permitir o voo controlado de todas as aeronaves. Tá ok? Olha só que interessante, né? Mas vamos dar mais uma espiadinha aqui nessas figuras, né? Vamos ver aqui algumas características dessa primeira figura. Aqui já dá para a gente ter uma ideia, para quem é aspirante, né, ou aeromodelista iniciante, que não, assim, às vezes se confunde um pouquinho. Eu sei que tem muita gente aqui assistindo que já era modelista, tudo, não tem nenhum problema, mas nunca é demais conhecer, né? Então, o nome disso aqui, todo mundo sabe, é fuselagem, tá? O nome disso aqui, ou seja, disso aqui que eu digo,
É que eu penso que meu mouse está mostrado aí para vocês e eu sei que vocês não estão vendo meu mouse. Eu descobri isso ontem. Então, da hélice até lá na cauda, tá? Até lá no finzinho da fuselagem, nós temos a fuselagem. O grupo propulsor que causa o empuxo é aquele que está atrás da hélice, que é o motor. Lá atrás da fuselagem tem uma figura em pé que vocês estão vendo aí na vertical, que está como um traço mais grosso. Isso é o leme de direção, tá? Você tem aí uma pequena asa, né? Que muitas pessoas não sabem muito bem como chama, né? Isso aí é o estabilizador traseiro. E o estabilizador traseiro tem logo atrás dele o profundor. Então você veja aí, vindo lá da frente para cá, quando começa essa primeira asinha dos dois lados, ela é parecida com a asa da frente, só que menor. E vocês veem que, continuando, ela está repartida no meio, tá? Ela está repartida. Daí para trás é o profundor. Daí para frente é o estabilizador. Eu costumo dizer que o conjunto todo é um estabilizador, tá? Mas na verdade o estabilizador é o da frente, tá ok? E na asa, vamos complementando aqui, na asa você tem o aileron. Se você olhar na asa direita, aí de frente, você vai ver que nós temos, depois que ela termina aqui de ter a corda do mesmo tamanho e começa a diminuir a corda, agora você já sabe o que é corda, tá? Tem uma divisão. Então, lá na pontinha, essa parte que está dali daquela divisão, quando a corda começa a diminuir até a ponta da asa, é o aileron. Mas tem daqui para dentro também tem uma divisãozinha que está arriscada. Eu peguei a asa direita justamente porque tem os riscos. Se você olhar na asa esquerda, o aileron está bem mostrado lá. Você olhando na asa direita, você vai ver aqui então o flap. O que é o flap? O flap, ele aumenta a sustentação na parte central da asa e diminui a velocidade dessa maneira. Ele atua tanto como um freio, como um aumentador de sustentação. Tá? Ele aumenta a sustentação da asa, por quê? Porque quando o avião vem para pouso, ele vem com uma velocidade menor. Aí ele aumenta a sua sustentação para não acontecer um stall ou coisa desse tipo, tá? Durante esse voo. Você já deve ter visto a asa de um avião, se você já voou num avião a jato, quando ele está em voo, é uma asa. Quando ele está pousando, é outra asa. Ah, mas como assim? Trocou a asa? Não. A asa tem um monte de dispositivos que vão mudar o seu formato e a sua corda. Por quê? Voar a 800 km por hora não requer uma asa tão, vamos dizer assim, que dê uma sustentação em baixa velocidade. Requer uma asa que dê sustentação em alta velocidade. Então, ela tem um perfil e uma corda diferente. Quando ele vem para pouso, o que vai acontecer? Aquela asa pequena, porque ela fica bem menor em alta velocidade, se ele vier com aquela asa para pouso, ele vai ter que vir em altíssima velocidade. Ele não vai conseguir pousar, ele vai atravessar o aeroporto. Mesmo que tenha 3 km de aeroporto, ele não vai parar, você entendeu? Porque vai vir para pouso a quanto? 700 km por hora, 600 km por hora? Imagine. Agora, quando ele modifica, ele se prepara para pouso, ele dá flap 1, flap 2, flap 3, a asa toda, na verdade, ali não é só flap, né? Ela vai se modificando, mudando todo o seu perfil. Você pode prestar atenção na hora do pouso, olha pela janelinha que você vai ver a asa crescer. Ela vai crescer e vai tomar uma outra forma. Ela vai mudar o perfil. E com isso, o cidadão, o piloto, consegue então fazer um pouso em velocidade mais baixa. Quanto é a velocidade mais baixa que um Boeing, um Airbus, um avião a jato pousa? Você sabe? Não? Vou te contar. Em média, 250 km por hora, tá? Se tudo tiver em ordem, tá? Se tiver algum probleminha de asa, ele tem que vir mais rápido. Então, por isso que é fundamental a estrutura aí chamada de flap. E a gente vai voltar a falar nisso aí. Muito bom, pessoal. Depois de uma aula dessa, cara, eu nem sei o que falar, viu? Realmente é muito pouca coisa que eu possa falar. O que eu vou falar, eu vou aproveitar e mostrar aqui. Eu tenho esse biplano aqui, né? Você viu que lá eu mostrei
para você os tipos de asa. Então, aqui na prática, vamos supor que essa asa de baixo aqui, a gente tire essa asa de baixo. Olha o que vai sobrar, ó. Só essa asa de cima presa dessa maneira que você está vendo aqui. Você percebeu que ela não está em contato com a fuselagem? Ela está ligada na fuselagem por esses estais aqui, ó, tá? Que são essas sustentações, né? Ou vamos chamar de montante, não de estal. Estal é outra coisa. Vamos chamar de montante. Então, os montantes seguram essa asa lá em cima. Durante a aula, você viu que eu aparecia perto de um avião com asa parasol, que é só a parte de cima aqui. É como se esse aeromodelo aqui não tivesse a asa de baixo, tivesse só a asa de cima. Então, seria parasol. E biplano é esse modelo, exatamente esse modelo aqui, ó. Tem duas asas, por isso que é biplano. E a gente tem também os triplanos, né? O triplano, ele tem 3 asas. Para quem não conhece, vou compartilhar uma página aqui agora para mostrar para você um triplano. Vamos compartilhar uma página aqui. Deixe-me ver aqui, esse aqui. Então, compartilhando essa página. Vamos mostrar o triplano. Olha ele aqui, ó. Olhando aqui do lado, tá? Eu vou ampliar eu vou colocar ampliar. Vamos ver se eu consigo ampliar essa imagem e trazer aqui para o centro. Olha só. Olha só o triplano. 1, 2, 3 asas, tá vendo? Por isso que chama triplano. Esse aqui é o avião do Barão Vermelho, o von Richthofen, né? Que ele era o terror das linhas amigas, né? Na época da Primeira Guerra Mundial. Esse avião, ele voa tão rápido, ele voa muito rápido. Para a época, ele era muito rápido e muito maleável. E era tão bom que não sobrou nenhum inteiro, para dizer a verdade, da época, né? Existem hoje réplicas voando, mas não original. Isso daí que você está vendo é uma réplica desse aeromodelo voando, tá? Vamos pegar uma asa parasol aqui. Olha esse aqui, ó. Vamos ampliar a imagem. Olha a asa parasol. Tá vendo como é que ela é? Agora dá para ver bem, né? Você percebe? Ela não tem asa embaixo. Então, são os tipos de asa. Olha aí, esses montantes é que seguram as asas. Esse aqui é um Daher, né? Muito antigo, né? É muito antigo mesmo. Um Daher não, um tipo L com asa parasol. Daher foi quem construiu, tá ok? Então, você vê que ele é todo cheio de cabeamento para segurar a asa, inclusive na parte de cima. Ele tem cabo para segurar para a asa não fechar para cima e para não dobrar para baixo também, para não cair para baixo. Se você tirar esses cabos, essa asa quebra, tá? Esses cabos é que seguram toda essa estrutura desse avião parasol. Vamos voltar aqui agora. Olha aqui, ó. Isso aqui é também um tipo de asa parasol, você está vendo? Esse aqui é um avião que era usado na Força Aérea Brasileira, na Amazônia, tá? Porque ele era anfíbio. Eu estou tentando me lembrar o nome dele agora, mas não estou conseguindo. Então, ele era um avião anfíbio, ele era literalmente o ônibus da Amazônia, né? O ônibus que voa, né, na Amazônia, porque não tinha estrada, não tinha nada, ou era barco ou era avião no passado. Hoje ainda tem alguma estrada, ainda tem alguma coisa diferente. E tem mais pistas, naquela época não tinha pista, tá? É o Catalina, tá? Esse é o Catalina, tá ok? Então, olha só que interessante. E olha aqui, ó. Essa foto é do Aeroclube de Santa Catarina. Entendeu? O Aeroclube tem um Catalina. Agora, imagina manter esse avião, não era fácil, porque ó, 2 motorzão radial aqui que devem beber que nem gente grande, né? Então, aqui, ó, você tem aquela figurinha que eu mostrei durante a aula lá, tá? Que é... Olha lá. Vamos aqui, ó. Asa média, asa alta, asa parasol e asa baixa. Você está vendo a diferença? Olha, asa baixa, ela é colada na fuselagem. Ela é presa na fuselagem. Asa média,
ela é presa no meio da fuselagem, olha. Asa alta é presa em cima da fuselagem. E parasol, ela é deslocada, ela não é presa sobre a fuselagem como a asa alta. Ela é deslocada para cima, como se fosse um parasol, por isso que o nome é parasol, né? Como se fosse uma coisa, um guarda-chuva, um negócio assim que você segurasse para te proteger do sol. Você entende? É por isso que se chama parasol. Tá aí os 4 tipos de asas: asa média, asa alta e asa parasol, tá certo? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma asa. Dá para acreditar? Não deu muito certo, tá? Mas era uma asa lá do passado, tá? Lá no passado eles inventavam aviões, né? Porque ninguém conhecia muita coisa. Então esses aqui eles inventaram, não está aparecendo muito bem aqui na tela, né? Eles inventaram essa asa redonda, mas não deu muito certo, né? É o Nemet Parasol, tá? O nome desse avião. Depois você pesquisa aí na internet que você vai ver por que você vai ser explicado por que não deu certo, tá? Isso aqui deve ser um Stinson também, de asa alta, né? E nós temos aqui vários tipos de aviões de asa alta, de asa média, né? E de asa parasol também. Olha isso aqui, ó, tá? Vou mostrar esse avião, lamentavelmente, né? Esse é daquela companhia que a gente teve o acidente aqui em Vinhedo, né? Olha como a asa é pequena. Olha que interessante. Mas por que eu estou mostrando essa asa? Justamente pelo que está escrito aqui, ó. Quando a gente fala que a asa tem um formato, que o perfil tem um formato, quando acumula gelo, o que acontece? Muda o formato. Quando muda o formato, o avião não consegue voar, porque aí deixa de existir aquela parte de mais pressão embaixo e menos pressão em cima, para que ele voe. Então, o que acontece? Ele vai estolar, é terrível, não vou mostrar aqui, mas para quem viu aquela imagem, é terrível ver esse avião girando em torno do próprio eixo, sem conseguir voar. Por quê? Porque ele ficou com as asas cheias de gelo, e as asas cheias de gelo perderam a sustentação. Lamentável, foi um acidente assim, lamentável mesmo, muito triste. Mas faz parte. Olha aqui uma parasol estranha, antiga aqui, ó. Porco Roso e a Era de Ouro dos hidroaviões. Então, um hidroavião, tá? Olha aí, ó. Um hidroavião com asa parasol. Então, quando tinha pouca pista, os hidroaviões, eles eram muito, muito usados mesmo, tá? Dá uma olhada aí, ó. Aí ele está em cima de um carrinho, tá ok? Para ser tirado e colocado na água. Então, o hidroavião é diferente de anfíbio. O anfíbio, ele tem rodas nele, o hidroavião não tem rodas nele, tá? Ele é só para voar realmente a partir da água, né? E aqui tem vários outros desenhos, né? Temos aqui o Stealth, né? Que é o avião escondido dos Estados Unidos, é sombra, né? Stealth é fantasma, na verdade, é como Ghost, né? Um avião fantasma, tá? E assim vai. Olha aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó, a asa como se mexe, como muda. Olha o tamanho disso aqui, olha o jeito que isso aqui abaixou o flap, tá? Olha como isso aqui cresceu para trás. Então, nós temos aí esses sistemas, né, que melhoram a eficiência da asa do avião, fazendo com que ele consiga, por exemplo, no caso dos jatos, fazendo com que ele consiga, então, voar em alta velocidade e em baixa velocidade com a mesma asa. Mas é uma mesma asa, entre aspas, porque ela se mexe durante o voo. Então, ela decola com um formato e, à medida que ela vai subindo, que o avião vai subindo e ganhando velocidade, a asa vai diminuindo na sua corda. Ela muda, tá? O seu formato, muda a sua inclinação e, com isso, muda a sua sustentação. Asa com menos sustentação precisa de mais velocidade. Asa com mais sustentação, menos velocidade. E esse é o truque usado para decolar e para pousar pelos aviões grandes, como jatos e coisa desse tipo, né? E é claro, a asa ela
a aerodinâmica é fundamental. Se você pegar um avião de alta acrobacia, ele tem um perfil aerodinâmico de fuselagem, um perfil aerodinâmico de asa, uma junção disso tudo, de modo a que tudo seja harmônico para aquilo a que ele se propõe. Um jato tem uma aerodinâmica, um avião de acrobacia tem outra aerodinâmica. Um avião como esse aqui, antigo, né, dos anos 20, 30, 40, tá, tem outra aerodinâmica. Bem diferente. Isso aqui tem um arrasto muito grande. Já o avião que está ali atrás, vermelho, tem um arrasto menor. E já se você pegar o planador que está pendurado aqui, ó, tem um arrasto menor ainda, tá? Para penetrar mais no ar. Então, você percebe que a aerodinâmica tem um papel fundamental no aeromodelismo, assim como na aviação, tá ok? Então, eu espero que você que está assistindo ao vivo ou gravado, tá, tenha aproveitado bastante essa aula aqui, né? E eu vou agora colocar à disposição de vocês, aqui nos comentários, né? Eu vou colocar o link da pesquisa NPS, né? Que é a pesquisa sobre o conteúdo da aula. Então, você vai poder, na verdade, então você vai poder fazer essa análise, né? Vai poder saber, analisar para mim como é que foi essa aula, responder essas perguntas, e aí sim, então, eu vou analisar esse questionário e ver como é que vai ser daqui para frente, tá bom? Então, esse é o link, esse aqui é o link, tá? Para você responder o questionário. E você que está assistindo gravado, está aqui na descrição do vídeo, tá ok? Então, meus amigos, é isso. Que se tiverem perguntas, questões, escrevam nos comentários aqui da live ou da aula secreta, que eu respondo pessoalmente para vocês, tá ok? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima live ou aula secreta. Não sei, preciso resolver isso essa semana, inclusive por isso que eu preciso que você responda essa questão aí, tá ok? Tchau, fica com Deus, se cuida e nos vemos mais à frente em outra live, em outro vídeo ou em outra aula secreta. Tchau, tchau.